Boa tarde a todos. Estou aqui com vocês para trazer mais um conteúdo. Aqui hoje vamos falar sobre a dialetologia. Então vamos trazer alguns aspectos teóricos da dialetologia. Em um primeiro momento vamos conceituar o que é a dialetologia, conceituar o objeto de estudo da dialetologia, algumas ramificações dessa área de estudos e algumas perspectivas de análise. Então vamos fazer uma breve introdução à dialetologia. Bom, e o que é essa dialetologia? A dialetologia nada mais é do que uma área de estudo da sociolinguística especializada no estudo dos dialetos. Bem simples, uma área da sociolinguística especializada no estudo dos dialetos. O problema começa quando a gente vai conceituar o que é o dialeto. Alguns autores vão dizer que o dialeto ele é uma língua em desenvolvimento. Mas por que ele fala isso? Veja bem, o dialeto ele possui aspectos morfológicos, aspectos fonéticos, semânticos, lexicais. Então veja, são aspectos que uma língua possui, né? Então por isso que esses autores eles definem o dialeto como uma língua em desenvolvimento. E é importante a gente se atentar que todas as línguas que conhecemos hoje já foram um dialeto em um determinado momento histórico. E esses dialetos se desenvolveram e acabaram ganhando status de língua. Mas em algum momento eles também foram um dialeto, certo? Mas qual é o problema, né? O problema é que essa evolução do dialeto para a língua, ela acontece em um recorte de tempo muito longo que nós não conseguimos acompanhar, certo? Mas qual é a postura mais adotada hoje em dia para se conceituar o dialeto? A postura mais adotada da conceituação do dialeto é a seguinte: dialeto é uma variedade de uma determinada língua localizada em uma determinada região que possui um caráter global. Bom, variedade de uma determinada língua, porque é uma forma alternativa de uso dessa língua. Localizada em uma determinada região, porque o principal aspecto da questão do dialeto é a sua regionalização, é uma localização espacial, uma localização geográfica. O primeiro aspecto para se discutir a questão do dialeto é o aspecto geográfico. E por que global? Porque não adianta a gente identificar variações fonéticas em uma determinada localidade e constatar que aquilo ali é um dialeto. Não é assim que funciona. A gente tem que constatar variações fonéticas, morfológicas, sintáticas, semânticas, e essas variações elas têm que ter uma certa coerência entre elas, para que a gente possa concluir que ali existe um dialeto realmente. Então veja que não é simples só pegar uma variação fonética e dizer que eu encontrei um dialeto. Não é muito simples assim a identificação. Outra coisa muito importante para a gente se atentar na questão da dialetologia é que a porta de entrada para os estudos da dialetologia é a questão da variação regional, ou seja, da variação diatópica, a diatopia. Essa é a porta de entrada. O dialeto sempre vai estar relacionado a questões geográficas. Tá, mas a gente fica só nessas questões geográficas? Não. A partir dela é que a gente vai começar a introduzir as outras perspectivas de análise. Aí, nesse caso, vai vir os fatores socioculturais, aí teremos a variação diastrática, vão vir, nesse caso, as questões estilísticas, aí nós teremos a variação diafásica, vão vir as questões de geração para geração, aí entra a variação diacrônica. Então veja, a partir da variação diatópica é que a gente introduz os outros tipos de variações. Bom, então assim a gente chega nas áreas da dialetologia. Então se a gente tiver um estudo focado na variação diacrônica, por exemplo, aí nós vamos ter uma dialetologia histórica. Se a gente tiver um estudo focado na variação diastrática, por exemplo, aí nós vamos ter uma dialetologia social. Se focarmos na questão da variação diatópica, aí nós vamos ter uma dialetologia geográfica. E ainda temos a dialetologia pluridimensional, que vai pegar todos esses aspectos juntos. Então, ele não vai focar em um único aspecto, ele vai focar em todos os aspectos ao mesmo tempo. Aí nós teremos a
dialetologia pluridimensional. E o principal autor que trabalha essa vertente é o Harold Chun. Esse é extremamente citado em teses, dissertações. Então, esse é o autor que é mais reconhecido dentro dessa área da dialetologia pluridimensional. Bom, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Acho que nós conseguimos definir algumas coisas aqui: o conceito de dialetologia, conceito de dialeto, as ramificações da dialetologia e algumas perspectivas de análise. Era isso que eu queria trazer para vocês, compartilhar esse conteúdo. Fique com Deus e boa tarde.